Ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco nesse sábado, ministro. Bom dia, Thaís. A satisfação é toda minha, falar Bandeirantes, pela Bandeirantes, falar no Jornal Gente e participando da vida nacional. Aliás, vou aproveitar e perguntar para o senhor, ministro, o senhor lembra quando foi o seu primeiro voto? Olha, 57 anos passados, é muito difícil lembrar, né? A eleição, o senhor lembra, não? É de elefante. A eleição, o senhor lembra? Em que momento foi? Não lembro. Pois é. Você sabe que eu trabalhei com um primo que era juiz eleitoral de uma sessão eleitoral e naquela época nós ficávamos depois apurando vários dias, né? Hoje com a urna eletrônica é tudo muito rápido e evita, acima de tudo, o manuseio da cédula pelo homem. No que o homem coloca a mão, sempre é possível desvirtuamentos. A gente convidou o senhor para conversar com o nosso ouvinte hoje aqui na Rádio Bandeirantes, ministro, porque é sempre muito bom ouvi-lo, pela sua carreira, sua trajetória, pela sua vida no Supremo Tribunal Federal. Então, já que o senhor tocou nesse assunto, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está enxergando nesse momento a tensão entre Executivo e TSE. Isso baixou em relação a momentos anteriores, ministro? O TSE em cima, acima de tudo, a Justiça Eleitoral, né? E surge esse antagonismo, às vezes visões apaixonadas, que eu já disse que são bilaterais. É tempo de o Judiciário tirar o pé do acelerador um pouco, considerado presidente da República, e buscar preservar, acima de tudo, as instituições. O mesmo ocorrendo, muito embora seja um pouco difícil, haja vista o perfil dele com o presidente da República. Ministro, prazer falar com o senhor, bom dia, bom final de semana. Bom dia, Agostinho, satisfação. Aliás, é minha. Aliás, a gente conversou, eu estava tentando lembrar aqui, lembrei, viu, Thaís? Conversei com o ministro Marco Aurélio no dia 29 de dezembro, finalzinho do ano passado. Foi muito divertido, porque a gente lembra do ministro lá no tribunal, né? Aquela solenidade. Às vezes não é, né? Às vezes dá uma descambadinha no Supremo, mas, como regra, é aquela solenidade toda. E o ministro, naquele dia, contou pra gente aqui que ele estava de bermuda, indo comprar um peixe que ele iria preparar. Então você vê que existe um ser humano por trás daquela toga. Ora, ministro, o senhor estava falando do processo eleitoral, enfim, dos avanços e retrocessos. Como é que o senhor viu a postura do Telegram, que depois de muito resistir, parece que se convenceu da necessidade de participar desse processo de combate à fake news, assinou inclusive um termo de adesão ao programa de combate à fake news. Acho que foi um avanço importante, né, ministro? Olha, fosse eu o relator, implementaria essa medida cauteladora que repercutiu por alguns dias na vida, se é que repercutiu, porque eu penso que ela não obstaculizou a continuidade dos trabalhos do Telegram. Eu implementaria a liminar. A resposta é desenganadamente negativa, como eu costumava dizer, né? Então eu não vejo com bons olhos qualquer ato que implique cerceio à liberdade de expressão. O que nós temos pela nossa lei das leis, que é a Constituição Federal, é o direito absoluto para mim, a liberdade de expressão, tão próprio a uma democracia. E considerada essa liberdade, considerado o exercício dessa liberdade, a possibilidade posterior de responsabilidade. Responsabilidade no campo penal e responsabilidade também no campo da indenização. É esse o cenário constitucional que precisa ser percebido. Ideias devem ser veiculadas, embora não concordemos com algumas.
Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, Agostinho. Desculpa, Thaís. Não, ministro, só pela oportunidade. Mas por vias tortas, acho que todo mundo acha que não é desejável mesmo você tirar um aplicativo do ar, você de alguma forma cercear uma forma de comunicação. Aliás, no caso do Telegram, que tem seus méritos, né? Ele é usado hoje pela Defesa Civil, por exemplo. Enfim, profissionais entram em contato com seus clientes, médicos, enfim, é essencial mesmo. Mas por vias tortas, o senhor não acha que o resultado acabou sendo positivo? No sentido de que, de uma forma ou de outra, o responsável pelo Telegram se predispôs a conversar com o judiciário brasileiro, ministro? Olha, nós temos uma premissa. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Se você tem como chegar a um certo resultado observando a ordem jurídica, você chega. Se não tem, você precisa recuar. Eu não vejo de forma positiva o ato praticado. E ainda bem que, tendo havido ou não evolução por parte do Telegram, o ministro relator reconsiderou a decisão proferida. Não se coaduna com ares democráticos o cerceio de um sítio eletrônico, o cerceio de um veículo de comunicação. Ministro, essa é uma discussão das mais relevantes e atuais, porque envolve fake news, não é? E falando em tese, eu queria ouvir do senhor como o senhor vê essa questão e, principalmente, como é que a gente pode, se é que é o caso, estabelecer um modelo de definir o que é ou não fake e o quanto isso resvala num ato autoritário ou no ato de censura. Como é que o senhor vê isso, ministro? Com as redes sociais, a fake é inafastável. Eu fiz uma vez um seminário no instituto que eu presido aqui em Brasília, o Instituto Uniceub de Cidadania, e nós versamos essa matéria. Fake news se combate com a informação verdadeira e não obstaculizando a atuação deste ou daquele veículo. É como eu vejo a matéria. E teremos sempre a veiculação de temas que não correspondem à realidade. Isso faz parte da vida dos povos. Nós recebemos aqui na Rádio Bandeirantes ontem, ministro, o deputado Orlando Silva. Ele é o relator do projeto das fake news na Câmara dos Deputados. Esse projeto começou a tramitar no Senado, foi aprovado, está na Câmara agora, passou por várias modificações e, segundo ele, tem uma chance de ir a plenário já agora nessa semana. O deputado Orlando Silva, ele diz que esse projeto, na opinião dele, está sendo mal interpretado, porque, na verdade, ele cria regras para as plataformas como critérios para a remoção de conteúdo. E aí ele diz que é um projeto que, se for aprovado, vai resguardar a liberdade de expressão e não cerceá-la. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir a declaração do deputado Orlando Silva, que é o relator desse projeto das fake news. Esse é o debate principal. Tem 2 artigos do projeto de lei que fala de relatório de transparência, que as plataformas hoje, elas atuam sem nenhum parâmetro legal. A regulação que existe uma regulação estritamente privada, feita por elas. O que se pretende é que haja transparência, publicidade sobre regras na operação que elas fazem, para que nós saibamos quais são os critérios utilizados para remover uma postagem do deputado Orlando Silva. Hoje é um mero registro, violou termos de uso. Qual termo de uso? Que item? Ministro, como operador do direito, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que falta ao Brasil uma lei específica sobre fake news ou o que a gente tem hoje também já abrange esse território? Olha, a visão é romântica, porque a lei será simplesmente pedagógica. Poderá realmente repercutir, mas não de forma cogente. A atuação no campo da fake news é inamovível, ela não é afastável. E foi o que eu disse, eu compreendo aí no caso a matéria de outra forma. O que é que se pode ter? Se pode ter, diante de uma notícia que não corresponde à realidade, uma outra,
para ferir justamente a realidade. Agora, achar que mediante uma lei, um diploma legal, se terá a obstaculização da fake news é pensar de forma muito inocente, como se nós vivêssemos não no país em si da realidade, mas num país imaginário. Vamos marchar, que a lei venha, paciência, os representantes do povo a aprovarão, mas será uma lei simplesmente, como eu disse, pedagógica, ou seja, orientadora em termos, mas não obrigatória quanto à observância. Agora, se alguém se sente agravado por um noticiário, deve buscar a responsabilidade do órgão que implementou esse noticiário. O caminho é esse, não é outro. Ministro, nessa mesma linha, por exemplo, a gente tem de novo o deputado Daniel Silveira envolvido em críticas. Ele publicou, ao que consta, nas redes sociais, mais um vídeo aí criticando o ministro Alexandre de Moraes. Num trecho lá, ele fala que está ficando difícil para o senhor, ministro, continuar vivendo aqui. Enfim, ele já fez algumas ilações que podem ser interpretadas como um ataque pessoal mesmo, à vida do ministro Alexandre de Moraes e à instituição como um todo. Ele esteve preso, mas parece que não foi suficiente. Enfim, como é que se conduz uma situação como essa, ministro? Pois ficou como está hoje. Continuaremos tendo esses problemas. Agora, o que eu penso é que deve haver, por parte do judiciário, uma austeridade maior, uma certa cerimônia na prática de atos, e aí ter-se o respeito em si às instituições. Vamos ver como será, trepidante ou não, para mim trepidante, a chefia do judiciário eleitoral pelo ministro Alexandre de Moraes. Trepidante significa exatamente o quê para nós leigos? Com múltiplos incidentes. E só espero que não se caia, aí na esparrela de se indeferir o registro de candidatura à reeleição, porque aí será o fim, Ministro, o senhor conhecendo também o sistema jurídico de outros países e o tratamento que é dado por outros países a essa questão, existe algum exemplo, algum país que conseguiu preservar a liberdade de expressão e evitar a propagação de fake news? Isso é possível? Não é possível. Foi o que eu disse, não é possível obstaculizar. O que nós precisamos é avançar culturalmente e perceber ao cidadão que não deve realmente noticiar algo que sabe antecipadamente que não é verdadeiro. Isso é postura tendo em conta a educação nutrida. Ministro Marco Aurélio, só para a gente terminar, pelo menos da minha parte aqui, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, mas eu queria ouvir o senhor sobre um projeto que foi anunciado ontem pelo presidente, deve ser detalhado na semana que vem, um projeto que deve ser enviado ao Congresso, alterando a legítima defesa, principalmente para policiais, para a segurança pública. Parece ser aquela ideia que o presidente já tem de algum tempo do tal do excludente de ilicitude, que tornaria a legítima defesa para policiais algo mais largo, mais frouxo. Ou seja, em caso de confronto entre policiais e supostos bandidos, enfim, criminosos, em que haja o desfecho com a morte, haveria uma segurança maior para que o policial não fosse responsabilizado criminalmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que riscos que estão envolvidos nisso, e há também um outro trecho dessa legislação nova que deve ser enviada, que diz respeito ao terrorismo. E parece que a ideia é alterar a tipificação do terrorismo, incluindo no item de terrorismo manifestações políticas, sociais e sindicais. O que lhe parece tudo isso, se acontecer isso mesmo, ministro? Olha, nós temos que aguardar um pouco. Em primeiro lugar, esperar a manifestação dos nossos representantes no Congresso Nacional.
que são os deputados federais e senadores. Posteriormente, havendo a sanção de uma lei versando essa matéria, aí sim, chegando-se ao Supremo, que tenha a última palavra sobre as controvérsias nacionais, para perceber-se e definir-se se a lei é razoável ou não, já que a razoabilidade é um princípio que está implícito na Constituição Federal. Agora, receio que, se chegando a essa postura de proteção à autoridade policial, ao Estado policial, se possa caminhar para um sentimento de impunidade por parte dos agentes. Isso será péssimo, ou seja, o agente se sentir que está acima do bem e do mal. Não pode ocorrer isso. O agente tem que perceber que há a vinculação dos atos ao direito aprovado pelo Congresso. E aí nós temos, evidentemente, o abuso do poder, que é glosado, e é glosado penalmente e também civilmente considerada a indenização. Vamos aguardar e com a última palavra, como convém, o órgão equidistante, que é o Supremo. Ministro Marco Aurélio Mello, queria fazer uma última pergunta antes da gente encerrar nossa conversa sobre a questão da aposentadoria no Supremo Tribunal Federal e a idade. Tem projeto para tudo tramitando no Congresso, tem um que aparentemente estava sendo bem visto pela bancada governista, mas não andou, que reduzia a idade máxima para a permanência do Supremo de 75 para 70, e tem um outro agora que também tramita e avança na Câmara, que proíbe que o indicado a uma cadeira no Supremo tenha mais do que 70 anos. Como é que o senhor vê pessoalmente essa questão da idade na aposentadoria para ministros do Supremo? Olha, é interessante, porque a nossa Suprema Corte, tendo em conta a voz de Rui Barbosa, teria sido criada a imagem da Suprema Corte americana. Eu, por exemplo, poderia ter levado o cartão vermelho para vir para casa em 2016 aos 70 anos. Depois veio a PEC da bengala, eu não precisei de uma bengala e continuei no Supremo. Não virei as costas à cadeira do Supremo, que é uma cadeira de importância maior. Mas hoje eu me considero um homem mais aperfeiçoado ao dia a dia da sociedade do que eu fui anteriormente. E estou atuando, inclusive emitindo pareceres, né? Não advogando propriamente dito, mas emitindo pareceres, estou atuando no campo intelectual. Mas o Estado brasileiro tem esse regramento da expulsória aos 75 anos, né? E aí, evidentemente, alcancei, depois de 55 anos de serviço público, 42 em colegiado julgador, 31 no Supremo, eu alcancei o sentimento de dever cumprido. Estou muito satisfeito, amando a aposentadoria, porque tenho tempo para as minhas coisas. Vai rolar um peixinho hoje, ministro? Hein? Hoje vai rolar um peixinho? Você está que nem no finzinho de dezembro também, não, tocando a sua vida? Hoje não? Vai rolar algo que é assim uma comida dos deuses. O gaiamum, você conhece gaiamum? É um caranguejo do mangue, né? Mas que não é peludo e que se presta a ser cevado em casa. Eu recebo da Bahia esse caranguejo, né? Olha. E hoje nós almoçaremos o gaiamum com uma boa cervejinha. O senhor vai e uma boa preparar? pinga ao lado. O senhor que vai preparar, ministro? Eu preparo o gaiamum, né? Meu pai cozinhava só em água e sal. Eu já cozinho com temperos, com cebola, com mostarda, com alho, com coentro, né? Que delícia. Coentro não gosto, não. Muito gostoso. Coentro eu não gosto. Não gosta? Não, coentro eu não gosto. Eu estive em Itacaré agora nas férias, ministro, e aí tem um Sim. passeio ali que a gente faz de jangada no mangue, não é? Para ver os guaiamuns. E aí Olha só. E a minha filha estava comigo e depois de ver os guaiamuns ali na natureza, ela não quis comer. Depois de ver vivo é duro. Deu... Agora, ô ministro, só para terminar. Parece algo pré-histórico, mas é muito gostoso.
E é muito mais gostoso ele cevado em casa, no angu, como nós fazemos aqui, os alimentamos com angu e folha de goiabeira, ele fica saborosíssimo, inclusive a gordura interior dele, que é ótima com arroz. E aí vai uma cachaçinha? Não, né? Aí não. Uma cachaçinha, sim, acompanhando a cerveja. Lógico. É a hora que eu realmente pego uma pingazinha e o cálice ao lado e o copo de cerveja e para saborear o Gaiamó. Ah, sensacional. Agora, só mais uma última pergunta. E o Paulo Souza? O que você está achando dele no Flamengo? Está indo bem. Eu penso bem que nada. ele precisa... É. Eu penso que está indo. Vamos ver como ele arma o time. Eu, por exemplo, a seleção brasileira ainda não me convenceu. E eu sou da tese de que nós devíamos privilegiar mais os jogadores que atuam no Brasil. Essa garotada do Palmeiras, garotada também do Flamengo, de outros times, né, que atuam e atua no Brasil. Agora, se imagina que os figurões que estão lá fora é que realmente trarão o êxito em dezembro próximo. Ministro Marco Aurélio Mello, um prazer sempre conversar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima, hein, ministro? E os meus cumprimentos pelo programa, Jornal Gente, e também pelo desempenho de vocês, Thaís e Agostinho, que é um desempenho realmente irreprochável, elogiável a todos os títulos. Tá bom, Obrigada, ministro. Obrigado.